Isso é muito bizarro. Dá uma olhada nisso aqui. Durante uma apresentação de ventriloquia, Marcos percebeu que o boneco parecia ter adquirido consciência própria. Você pode fazer qualquer coisa, mas eu posso fazer melhor, disse o boneco. Tá bom, espertinho. E isso consegue fazer? Essa situação estranha apavorou Marcos, que começou a se preocupar se o público notaria que algo estava errado. Ele tentou apressar o final da apresentação. Mas o boneco continuava falando com a plateia, até zombando publicamente de Marcos, dizendo que ele era um bêbado que o agredia sempre que estava alcoolizado. Ei, estou sendo sequestrado. Chamem meu advogado. Chamem um médico. Melhor ainda, me levem para a enfermeira antes que seja tarde. De repente, Marcos sentiu uma mordida na mão e fugiu para os bastidores. As coristas o olharam com olhos estranhos. Ele não disse nada e saiu apressado. No camarim, respirou fundo, tentando processar o que havia acontecido. Ele suava frio. A dor em seu dedo o convenceu de que aquilo não era uma ilusão. Nesse momento, ele viu pelo espelho o boneco virar a cabeça e encará-lo intensamente. Mas quando ele se virou para olhar, o boneco imediatamente voltou à sua posição anterior. Agora Marcos estava completamente confuso. Sentindo um calafrio percorrer sua espinha, ele rapidamente pegou uma garrafa de vodka para acalmar os nervos. No momento em que levantou os olhos do boneco estavam novamente fixos nele. Marcos hesitou, pensando se deveria fugir. Foi quando seu agente, Renato, entrou abruptamente. Ao ver Marcos bebendo novamente, Renato o repreendeu com decepção. Se você não parar de beber, logo vai começar a ouvir até os bancos falando. Marcos ficou em silêncio. Um ano atrás, ele havia contado a Renato sobre o boneco falar, mas algo tão ridículo não foi levado a sério por Renato. Renato levou Marcos para consultar um psiquiatra. Os médicos disseram que isso era resultado do longo tempo praticando ventriloquia. Representar dois papéis ao mesmo tempo causava um imenso estresse mental, resultando em alucinações agravadas pelo abuso de álcool, o que fazia com que essas ilusões parecessem ainda mais reais. Mas Marcos insistia que não era uma ilusão. Ele bebia por causa do boneco, chamado Willy, que o assombrava e assustava constantemente. O álcool era uma maneira de anestesiar seus nervos. Ele então contou a Renato que recentemente Willy falava com mais frequência, a ponto de quase parecer humano. Hoje, ao sair do palco, o boneco até o mordeu. Ao ouvir isso, Renato ficou furioso. Ele pegou o boneco e disse a Marcos com raiva: "Isso é só um pedaço de madeira pintada. Se ele pudesse falar, então porcos poderiam voar." Renato afirmou categoricamente que não queria mais discutir se o boneco poderia falar ou não. Ele apenas exigiu que Marcos completasse os 5 shows restantes. Caso contrário, o contrato de 20 apresentações que assinaram com o bar não lhes renderia um centavo.